Você já se perguntou qual é o sentido da vida, mesmo em meio ao sofrimento mais absurdo? E se eu te dissesse que um homem sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas e saiu de lá não apenas com a vida, mas com uma teoria revolucionária sobre a alma humana? Eu sou Karina Zeferino, psicóloga e apaixonada por histórias que transformam. E hoje quero te levar numa jornada sobre o livro que me marcou profundamente, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Mais que uma leitura, é um chamado à vida. Viktor Frankl foi um médico psiquiatra e neurologista austríaco. Mas dizer só isso seria muito pouco. Frankl foi, antes de tudo, um homem que conheceu o fundo do abismo e, mesmo lá, encontrou sentido para continuar vivendo. Em 1942, ele foi deportado para Auschwitz, junto com sua esposa, seus pais e seu irmão. Ao sair de lá, era o único sobrevivente da família. Imagina isso. Perder tudo e todos, e ainda assim reconstruir. É justamente a partir dessa experiência devastadora que Frankl escreveu um dos livros mais importantes da história da psicologia e da filosofia da existência, Em Busca de Sentido. E tem um detalhe que poucos sabem. Ele escreveu esse livro em apenas 9 dias. 9 dias. Como se estivesse transbordando tudo o que viveu, pensou, sentiu e aprendeu. Foi depois de tudo isso que ele fundou a logoterapia, uma abordagem terapêutica que propõe algo poderoso, que a maior força que move o ser humano não é o prazer, nem o poder, mas sim o sentido. E como ele mesmo disse, e esse é um trecho que me arrepia toda vez que eu leio, abre aspas, a vida nunca deixa de ter sentido mesmo diante do sofrimento, da culpa e da morte. Fecha aspas. Essa frase muda tudo, não muda? Agora que a gente já conhece um pouco da trajetória de Frankl, é hora de mergulhar na essência da sua teoria, a logoterapia. A logoterapia é literalmente uma terapia centrada no sentido da vida. Para Frankl, a motivação mais profunda do ser humano não é o prazer, como dizia Freud, nem o poder, como propôs Adler. Ele acreditava que o que realmente move a gente é a busca por sentido. E ele dizia isso com uma simples e forte frase: quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Essa ideia não é só bonita, ela é vivida, é real. Frankl via isso nos campos de concentração. As pessoas que conseguiam manter vivo algum propósito, mesmo pequeno, tinham mais chances de sobreviver, de resistir, de manter a dignidade propriamente dita. Agora, trazendo isso para o nosso tempo, quantas pessoas hoje você conhece que estão emocionalmente exaustas, sem energia, sem clareza, muitas vezes com a sensação de que a vida perdeu o brilho? Burnout, depressão, crise de identidade, sim, tem múltiplos fatores envolvidos, é claro, mas Frankl nos convida a olhar para isso de uma forma mais profunda. Talvez o que esteja faltando não seja só descanso, mas sentido. Ele chama isso de vazio existencial, aquele buraco que a gente sente quando tudo parece funcionar lá fora, mas nada faz sentido aqui dentro. E é aí que entra a força da logoterapia. Ela não busca eliminar o sofrimento, ela ajuda a gente a encontrar sentido mesmo dentro dele. Porque às vezes o que dói tanto não é o peso da dor, é a sensação de que ela não serve para nada. Uma das partes mais marcantes do livro Em Busca de Sentido é quando Viktor Frankl descreve a sua vivência nos campos de concentração. Mas mais do que narrar aquele horror, e ele narra com detalhes, Frankl observa o comportamento humano com um olhar de alguém que sofre junto, mas também pensa enquanto sofre. Ele percebeu que havia uma diferença gritante entre aqueles que conseguiam sobreviver e os que desistiam. Não era uma questão de força física, nem mesmo de saúde necessariamente. O que fazia diferença era o propósito. As pessoas que tinham algo pelo que viver, uma missão, uma razão, um porquê,
um filho esperando do lado de fora, um amor, um trabalho que queriam terminar, uma fé, seja o que for, essas pessoas resistiam mais. Frankl recupera uma frase de Nietzsche, que se tornou uma das mais poderosas do livro. Quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Sim, até mesmo o como mais brutal, a fome, a humilhação, a dor, o luto. E ele vai além. Tem uma outra frase que carrega um dos pilares da logoterapia e que me emociona toda vez que eu leio. Aspas. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Fecha aspas. A liberdade interior. Ela é a única que ninguém consegue roubar. Mesmo quando tudo fora de nós desmorona, existe algo aqui dentro que pode permanecer em pé. Isso me faz pensar. Qual tem sido o meu porquê? E o seu? Você já parou para pensar nisso? Frankl acreditava que sempre é possível encontrar sentido, mesmo nas situações mais adversas. E ele organizou essa ideia em 3 caminhos principais, 3 formas pelas quais a vida pode ganhar significado. A primeira fonte de sentido é criar algo ou realizar uma tarefa. Pode ser um trabalho, um projeto, uma obra de arte ou até um serviço prestado ao outro. Quando nos colocamos no mundo através da ação, quando deixamos uma marca, isso gera sentido no nosso coração. A segunda forma é viver algo ou amar alguém. Aqui, o sentido nasce do encontro, dos vínculos, das relações que nos atravessam, de uma experiência profunda, de um momento com quem a gente ama, porque às vezes só o olhar de alguém já dá sentido a tudo. E a terceira, talvez a mais desafiadora de todas, é assumir uma postura diante do sofrimento inevitável. Quando tudo ao nosso redor desaba, quando não dá mais para mudar a realidade, Frankl nos lembra: ainda assim, podemos escolher como vamos responder ao sofrimento. E se você me permite, quero abrir um espaço aqui. Na minha trajetória como psicóloga e como escritora, percebi que algumas das minhas maiores transformações vieram justamente dos momentos em que a dor parecia maior que eu. Foi ali que a escrita surgiu, como um modo de organizar o caos, organizar os meus sentimentos, de transformar a ferida em palavra, dor em expressão e a vida em poesia. E, de alguma forma, isso também virou uma missão: ajudar outras pessoas a encontrarem sentido mesmo dentro do que parece insuportável. Talvez seja isso que Frankl estava dizendo o tempo todo, que mesmo no pior dos cenários, no pior dos momentos, ainda podemos escolher e nessa escolha reencontrar sentido. Em Busca de Sentido foi escrito há quase 80 anos, mas talvez ele nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Depois de uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo, com o aumento alarmante dos transtornos mentais, burnouts, crise de ansiedade, depressão, a pergunta que ecoa no silêncio de muitas pessoas é: para que tudo isso? E Frankl já dizia: muita gente não sofre por falta de conforto, mas por falta de propósito. Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser leve, feliz, instagramável, como se o sofrimento fosse um erro, algo a ser escondido ou resolvido o mais rápido possível, que a vulnerabilidade é algo que não pode ser mostrado. Mas Frankl nos ensina algo completamente diferente. A vida não precisa ser feliz o tempo todo para ser significativa. E essa frase muda tudo, porque ela nos tira da obrigação de estar bem o tempo todo e nos convida a viver com profundidade, até mesmo a dor. Num mundo onde evitamos o sofrimento a qualquer custo, Frankl nos lembra que atravessá-lo com dignidade é uma das formas mais potentes de reencontrar o nosso eixo. E talvez seja por isso que esse livro segue atravessando gerações, porque ele não oferece promessas vazias, ele oferece verdade e sentido. Depois de tudo isso, eu deixo aqui uma pergunta. E você? O que te faz levantar da cama todos os dias? Qual tem sido o seu porquê, o seu sentido?
Ou talvez o que tenha impedido você de encontrá-lo. Às vezes a gente se sente meio perdido, isso é normal, mas talvez seja nesse momento que a pergunta certa pode começar a nos guiar de volta. E eu adoraria saber, você já leu esse livro? Como ele te afetou? Teve algum trecho que te marcou mais profundamente? Me conta aqui nos comentários. A sua história também pode inspirar outras pessoas por aqui. Em tempos de vazio, o sentido é um ato de resistência. Que a gente não desista de procurar, nem de se encontrar. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. Compartilha com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. E claro, se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Esse aqui é o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Um daqueles livros que a gente não lê só com os olhos, mas com o coração aberto e a alma atenta. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. E para encerrar, eu quero te deixar com essa ideia que carrego comigo. Em tempos de vazio, o sentido é um ato de resistência. Que a gente não desista de procurar nem de se encontrar. Até o próximo vídeo.